a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar Impactos da ADI 1945 na Tributação Federal e Internacional, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira da OAB São Paulo. Bom dia a todas e todos. É um prazer abrir essa segunda-feira e abrir a semana com um webinar dessa qualidade nesse tema, pelo que eu queria parabenizar a nossa querida e valorosa Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, que vem fazendo história nos últimos 2 anos e 5 meses, né, de gestão, e que já se tornou, inclusive, um núcleo de referência no debate, na discussão dos temas mais contemporâneos e mais essenciais do direito tributário. E eu vou saudar a nossa Comissão de Direito Tributário na pessoa da nossa querida vice-presidente da comissão, doutora Daniela Lara, essa brilhante tributarista aí que está à frente da comissão, junto com a professora Tatiane Psitelli, que é a presidente da comissão, mas a querida Daniela Lara, uma saudação muito especial para você, que tem feito acontecer aqui na Comissão de Direito Tributário e que, de fato, tem tornado a nossa comissão um núcleo referencial de pensamento tributário contemporâneo. Aproveito o ensejo para saudar as ilustres tributaristas, doutora Gisele Bossa, que fazia um tempinho que eu não encontrava virtualmente, né, porque a gente não se encontra mais pessoalmente, mas Gisele, muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã. Querida doutora Cristiane Alvarenga, privilégio tê-la aqui conosco também. É ótimo ter a presença de tributaristas desta grandeza, dessa jovem geração aí, que está chacoalhando o direito tributário, da mesma forma o doutor Salvador Brandão Júnior e o querido doutor Eduardo Paiva Gomes, sempre trabalhando e atuando com muita qualidade, né, com muito comprometimento. E o tema do webinar de hoje, e acho que a OAB São Paulo sai na frente, queria também fazer esse registro, porque me parece que esse, se não é o primeiro, deve ser um dos primeiros eventos que se dispõe a analisar, a pensar sobre os impactos do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 1945 que é referente à tributação de software, e que me parece que está aqui também um outro detalhe importante no evento de hoje. De novo, eu não sei se é o primeiro, mas eu acho que é o primeiro evento, eu não vi, né? Tenho acompanhado com bastante intensidade aí o cenário das discussões tributárias pelo Brasil afora, né? Afinal, na condição de diretora tesoureira da OAB São Paulo que estou, acabo ficando sabendo mais ou menos de tudo que vai acontecendo, e acho que nós tomamos a frente, né? E esse é mais um motivo para dar parabéns para a nossa comissão por ter a coragem de enfrentar esse tema, né? Tudo muito complicado no cenário contemporâneo tributário, com uma sucessão de julgamentos do Supremo e ainda por cima acontecendo esses julgamentos com as restrições que a gente tem visto com relação à própria qualidade do julgamento. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa conversar, até sugerir isso à nossa Comissão de Contencioso Tributário, porque, de fato, essa dinâmica de interação da advocacia com o Supremo, ela esvazia a força, né, da argumentação perante a Corte Constitucional Brasileira. Enfim, então, eu também parabenizo a nossa comissão pela coragem de enfrentar essa temática agora, imediatamente. O assunto é relevantíssimo, né? Esta temática ela já vem se alongando durante quase 2 décadas dentro dos tribunais. Esse é um tema muito importante,
super contemporâneo e, portanto, tenho certeza que teremos um ótimo webinar. Eu vou ficar aqui com vocês o tempo que eu puder. Nesse momento está acontecendo a sessão mensal do Conselho Seccional da OAB, então, lá pelas tantas, eu vou ter que me retirar, mas ficarei aqui acompanhando o máximo que possa, e tenho certeza que teremos um excelente webinar, como sempre temos tido, mas especialmente importante pela rapidez e pela sensibilidade na escolha do tema. Saudações, querida vice-presidente Daniela Lara, está com você a palavra. Muito obrigada, Raquel. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui e poder, mais uma vez, fazer um evento tão importante para a área do direito tributário, mas eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, a Raquel, agradecer ao AB, mas em nome da Raquel, porque ela realmente é uma grande incentivadora da Comissão de Direito Tributário da OAB. Sem você, Raquel, com certeza esses 2 anos e meio não teriam sido tão brilhantes como foram para a Comissão de Direito Tributário. Então, nosso agradecimento enorme, sempre a gente te agradece muito, te agradeço como amiga, mas principalmente como diretora da OAB, que tem incentivado bastante a comissão a fazer trabalhos muito relevantes. Agradeço também ao Daniel Paiva e a Cristiane Alvarenga, que são os coordenadores da subcomissão de tributação da economia digital. Dentro da Comissão de Direito Tributário, a gente tem algumas subcomissões, dentre elas a subcomissão de tributação da economia digital, que organizaram esse evento e parabenizo os dois também por terem pensado nesse tema, porque realmente, como a Raquel falou, é um tema extremamente relevante. Acho que a gente discutiu muito as consequências da DI 1945 e a 5659 para, obviamente, a tributação do ICMS e do ISS, mas existem consequências relevantes na tributação federal e é o que a gente se propôs bravamente a discutir aqui nessa manhã de segunda-feira. Então, eu agradeço também a presença dos meus queridos amigos, colegas, que eu admiro demais. Vou falar rapidamente o mini currículo deles e como que a gente vai trabalhar essa manhã, e depois eu passo a palavra para a Cris, que vai conduzir os trabalhos, tá? Em primeiro lugar, muito obrigada, Salvador. A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar, e falei que eu estava pegando o mini currículo de todo mundo, eu falei, gente, como é que o Salvador dá conta, né? Enfim, Salvador, ele terminou o doutorado brilhantemente em Direito Tributário pela USP, um trabalho extremamente relevante, que eu já perguntei para ele quando é que ele vai publicar, porque trata sobre essa questão de tributação do software. Ele é conselheiro do CARF, juiz do TIT, nosso colega também nos grupos de pesquisa de tributação da economia digital, tanto aqui na UAB quanto na FGV. Então, Salvador, muito obrigada pela sua presença e poder dividir um pouco conosco, mesmo que muitas vezes a gente não concorde, mas é muito bom, muito rico ouvir posições principalmente divergentes, porque é assim que a gente cresce. A querida Gisele Bossa, minha amiga de muito tempo, excelente tributarista, pesquisadora, recentemente ex-conselheira do CARF. Eu achei que eu ia falar que ela era... Eu ia, apresentá-la como conselheira do CARF, mas ela me deu a notícia na sexta-feira que ela acabou de sair do CARF, mas assumiu um desafio enorme na Associação Brasileira de Jurimetria, num projeto em parceria com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai pesquisar o processo tributário administrativo no Brasil. Um trabalho que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque vai ter você nesse grupo, viu, Gisele? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. E o meu tão querido também, Eduardo de Paiva Gomes, que acabou de defender o mestrado lá na FGV, com um tema também ligado ao software, sobre impressão 3D, tributação da impressão 3D, a gente estava comentando também um pouco antes. Não existe trabalho no Brasil que aprofunde essa matéria, então acho que o trabalho do Edu vai ser o primeiro trabalho sobre essa matéria, então a gente está esperando ansiosamente que você publique, Edu. O Edu é advogado e também participa da Comissão de Direito Tributário, das discussões também da tributação da economia digital com a gente aqui na OAB e na FGV. E a Cris, minha amiga queridíssima, como eu disse, é a coordenadora, junto com o Daniel Gomes, da Subcomissão de Economia Digital.
A Cris é advogada, tem LLM em Georgetown, chiquérrima, também super pesquisadora do tema de tributação de software, está com a gente aqui na UAB e está com a gente também nos grupos da FGV. Muito obrigada a todos mais uma vez. Eu vou passar a palavra para a Cris, que vai apresentar quais serão os temas que serão abordados por cada um dos palestrantes de hoje. A gente vai ter mais um bate-papo, mas, obviamente, a gente vai ter 3 apresentações, uma do Salvador, uma do Edu e uma da Gisele, tratando sobre essa questão das consequências da tributação na tributação federal e internacional com relação a esse julgamento do Supremo, e depois a gente vai debater um pouquinho, eu vou espremê-los mais um pouquinho para a gente poder saber a opinião de todos com relação aos temas que a gente selecionou aqui para essa manhã. Então, mais uma vez, obrigada a todos e todas. Cris, a palavra está com você, e parabéns mais uma vez pela iniciativa do evento. Bom dia a todas e todos. Também gostaria de agradecer ao AB, né, em nome aqui da Raquel e da Dani, né, e o espaço, né, que nos foi concedido, né, para poder debater esse tema tão importante, né, principalmente para aqueles que trabalham, né, com software, que precisam de uma clareza, né, de como que vai ficar, então, essa questão do ponto de vista da tributação federal e também da tributação internacional. Então, aqui, nós temos, né, a Gisele, o Salvador e o Eduardo para falar um pouco desse tema. Esse daqui é o 4º webinar que a gente faz sobre a ADI 1945. A gente já teve a participação dos 3 aqui conosco, mas esse eu imagino que será o último, por a gente já ter, né, uma definição do ponto de vista do ICMS e do ISS, mas a gente sabe que ainda existe, né, dúvidas em relação à tributação federal. Né? Então, nós vamos ter aqui primeiro o Salvador falando, né, do ponto de vista dos tributos federais, como tudo, principalmente o PIS, COFINS e CID. Depois a Gisele, né, para falar do ponto de vista do lucro presumido, como é que fica para as empresas no lucro presumido. E, por fim, o Eduardo, né, para falar, então, do aspecto do direito tributário internacional. Então, Salvador, como é que a gente fica pensando que a gente já tem da Receita Federal, né, algumas soluções de consulta tratando do tema anteriores ao julgamento, né, da ADI, né, a gente tem algumas soluções de consulta falando, o SaaS é serviço, né, tem o serviço embutido, então a gente teria, por exemplo, no caso da importação e importação de serviço, né, no caso do download, por outro lado, aí a gente teria então uma mercadoria, né, como é que a gente vai ficar agora diante desse julgamento da ADI 1945. Eu sei que a gente ainda não vai ter todas as respostas, mas se você puder, por favor, passar assim o seu entendimento aí para nós, para poder a gente discutir o tema, seria excelente. Muito obrigada aí pela sua participação. Bom dia, mais uma vez obrigado aqui pelo convite, é um prazer encontrá-los novamente para discutir esse tema, né, que então, para mim é assim, bem atrativo, né, falar sobre software, tributação de software. Aliás, como a Daniela estava falando, foi a minha tese de doutorado, tratando o software como um produto, né, e, portanto, submetido à incidência do ICMS como mercadoria. E eu entendo, né, que a decisão do Supremo, claro, a meu ver, né, pelo que eu defendi na minha tese, tem alguns erros de premissa. Eu acho que não deveria ser serviço, né, deveria ser produto mesmo, mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal decidiu desta maneira, por esse entendimento, essa orientação, e eu creio que irá acontecer algumas consequências, sim, no âmbito federal, né? A licença, a gente vai tratar aqui de licença de uso, mas tanto a licença de uso quanto a licença de comercialização, de direito de comercialização de software, a meu ver, não são serviços, né, nenhuma dessas 2 licenças. A licença de comercialização, ela é tratada pelo âmbito federal como royalties, né, com IR-fonte, que o Edu vai falar daqui a pouco, de 15%. E a Receita Federal, ela tratava a mercadoria, a licença de uso como mercadoria, e não tinha retenção na fonte. Então, agora, tratando como um serviço, o Edu vai falar mais, pode ser que tenha uma repercussão de IR-fonte a título de 25%, porque não existe uma transferência de tecnologia embutida. Pode ter algumas repercussões, dependendo do tratado, enfim, o Edu vai falar melhor sobre isso.
mas tem repercussão, a meu ver, para fins de PIS e COFINS, né? Então, primeiro eu vou falar do que eu acho que não tem repercussão, para depois falar do que eu acho que tem repercussão. Então, eu vou falar de imposto sobre importação. O imposto sobre importação, para mim, eu acho que é indiferente, decidindo se o software é mercadoria ou se ele é serviço. Porque o imposto sobre importação, ele tem, a legislação federal, uma premissa, um arcabouço jurídico de controle aduaneiro, de entrada física de bens no território nacional, né? E o imposto ele incide sobre a entrada de bens, não importa se ele é mercadoria ou não, né? Então, a base de cálculo, inclusive a base de cálculo do imposto de importação, por uma decisão do Brasil, né, ele poderia ter escolhido o valor da operação, mas ele escolheu no artigo 81 do regulamento aduaneiro o valor do suporte físico, né? Então, na existência de um suporte físico, mesmo sendo serviço a licença de uso, haverá incidência do imposto de importação, como sempre houve. E não haverá se for um download ou se for um SaaS, porque não tem suporte físico, não tem entrada física no território nacional. Então, não haveria incidência do imposto sobre importação nessas operações sem o suporte físico. A mesma coisa em relação à CID. Eu não vejo repercussão em relação à CID, porque a CID é um tributo que foi criado para a importação de tecnologia. Né? A tributação da CID ela é muito aliada com o tema que o Eduardo vai dizer aqui, de imposto sobre a retenção na fonte, imposto de renda retido na fonte. Quando veio a medida provisória 6.062, salvo engano, lá em 2000, que colocou a alíquota do imposto de renda para 25%, ele atrelou, vinculou a redução desta alíquota de 25% do imposto de renda para 15%, assim que entrasse em vigor a CID Royalties. Então, eu vejo um casamento aí do imposto de renda retido na fonte de serviços com transferência de tecnologia, reduzindo para 15% do IR-fonte e tendo ali 10% de CID Royalties, totalizando 25% como é normalmente o IR-fonte, né? Só que fica 15% a título de imposto de renda e 10% a título de CID. Então, a CID ela foi criada justamente para transferências de tecnologia. Se a gente for observar o artigo 2º, aí temos ali o que ele quer tributar, né? Ele fala de licença de uso de marcas, o sujeito signatário de contratos de transferência de tecnologia, de fornecimento de tecnologia, assistência técnica, enfim, ele cita ali uma série de elementos para a incidência da CID de tecnologia, e quando você verifica esses elementos, ele está muito vinculado à legislação de propriedade industrial, né? De produção de equipamentos, produção de produtos, fabricação de produtos, de marcas e know-how, né? De conhecimento não patenteado, não registrado, que não tem uma propriedade intelectual envolvida, mas é um conhecimento que se transfere por um contrato de transferência de tecnologia, que na legislação do imposto sobre a renda e na legislação, na lei da CID Royalties, ela está tratada como fornecimento de tecnologia, e isso na prática a gente sabe que é o contrato de know-how, né? O NPI trata a necessidade de registro desses contratos que repercutem ou que geram a transferência de tecnologia, submetendo então a tributação da CID nestes contratos, né? Então, quando a gente fala em licença de exploração de patente, que acho que é a licença, o contrato mais explorado, assim, em termos de transferência de tecnologia, licença de uso de marca, né? Eu não estou falando de marca, aliás, até a lei de propriedade industrial, a lei 9.279, não permite registro de marca de nome ou de alguma obra de arte, enfim, alguma produção artística, né? Mas a gente sabe que alguns artistas eles criam marcas, tipo Neymar Júnior, para colocar em algum produto, ou outros artistas, né, criam marcas do seu próprio nome ou do seu nome fantasia, né, para colocar em produtos, e não é dessa marca que a gente está falando. Estou falando de marca de produto, marca da indústria, que identifica a procedência e a qualidade de um determinado produto, de um determinado serviço. E para cada produto ou para cada serviço existe uma tecnologia envolvida, né? Tanto quando você vai analisar o artigo 139 da Lei de Propriedade Industrial, o licenciante da marca, ele fiscaliza e procura manter, né, o licenciado dentro de um padrão de qualidade de produção de seus produtos licenciados de acordo com aquela marca. Então,
existe um conhecimento sendo transferido para que alguém produza, sem ser, por exemplo, se você for licenciar a marca Nike para produzir tênis da Nike, camisetas da Nike, não é de qualquer jeito que isso será produzido, né? A Nike irá treinar, irá trazer conhecimentos para que o padrão de qualidade daquela marca que identifica o produto possa ser fabricado de acordo com esta tecnologia e com esse conhecimento. Então, na licença de marca tem um serviço envolvido, né? Tem um serviço embutido ali que é essa transferência de conhecimento, essa transferência de tecnologia. O conhecimento, o contrato de know-how é a mesma coisa. Assistência técnica, que é tratada na lei de imposto de renda, até fiz aqui, né? A lei de imposto de renda, ela trata o que é assistência técnica. A lei de propriedade industrial e o INPI, ela trata como fornecimento de tecnologia, né? Então, existe uma similitude do que é assistência técnica e o que é transferência de conhecimento não patenteado, não registrado. Os serviços técnicos para fins de imposto de renda é o que o INPI chama de assistência técnica, que não é manutenção de equipamentos, né? A assistência técnica é um treinamento para que aquele contratante do serviço de assistência técnica possa realizar aquela manutenção ou aquela assistência técnica ele mesmo no futuro, né? Geralmente ele vem atrelado ou associado a contratos de know-how ou contratos de patente, né, de licença de patente. E o software, onde se encaixa nisso, nesta lei? Em nenhum lugar. A licença de exploração de comercialização de software e a licença de uso não exige transferência de conhecimento algum. Basta você replicar e distribuir, se for uma licença de comercialização, e basta você usar um produto, né, um produto na licença de uso, se você for um contratante de licença de uso. Então, não há transferência de tecnologia alguma. A meu ver, não precisava nem daquele parágrafo 1º-A da Lei 10.168, que a Receita Federal e o STJ tratam como isenção. A meu ver, na verdade, aquilo ali é uma norma didática para dizer que aquela situação está completamente fora do campo de incidência da CID, porque a CID ela pretende tributar transferências de tecnologia. E quando que eu vou ter transferência de tecnologia no software? Quando, de acordo com o artigo 11, eu transferi, 11 da Lei 9.609, né? Eu transferi exatamente essa tecnologia. Eu não só entregar o código-fonte, mas todos os manuais, detalhamentos, diagramas e tudo que seja necessário para que o contratante dessa sessão de transferência de tecnologia absorva essa tecnologia, esse conhecimento. Tanto que o artigo 2º, parágrafo 1A diz, né, se for na licença de uso ou na licença de comercialização, não haverá CID, salvo se houver uma transferência de tecnologia, porque é isso que a CID quer tributar. Então, na licença de uso, mesmo decidindo que há um serviço no STF, na DI 1945, não irá ter nenhuma repercussão para fins de CID royalties, porque não há uma transferência de tecnologia envolvida. E o PIS/COFINS? Eu não estou controlando meu tempo, Daniela, Cris, eu nem sei quanto que eu já falei, mas você me sinaliza aí. O PIS/COFINS ele tem algumas repercussões, a meu ver, né? Existem diversas soluções de consultas, a grande maioria são licença de consultas, solução de consultas para licença de comercialização de software, tratando o IR-fonte como royalties, né, 15%, tratando CID como isento, que eu já falei que não é caso de isenção, é de uma não incidência mesmo, porque não está dentro do fato gerador, e colocando o PIS/COFINS como não incidente, porque royalties não é serviço. Salvo se tiver algum serviço envolvido na licença de uso, sobre esse serviço envolvido na licença de uso, incidirá o PIS/COFINS, e se não puder separar exatamente o valor, incide sobre o total da operação, né, na importação. Mas na licença de uso, nós temos algumas soluções também. Eu vou citar só como exemplo a solução, eu acho que eu marquei aqui, solução de consulta número 303 da COSIT, de 2017. Temos várias outras, né? Mas todas na mesma linha, todas no mesmo sentido. Então, como que a Receita Federal vinha tratando a licença de uso? Ela vinha tratando a licença de uso de software, de prateleira, né? Vamos colocar nesse parâmetro, como mercadoria. Inclusive, citava o RE 176626, para dizer que quando se compra uma licença quando se adquire uma licença de uso, se está adquirindo uma mercadoria e não há negociação da propriedade intelectual. Então, se é mercadoria, não tem retenção na fonte do IR, porque a importação de mercadoria não tem retenção na fonte.
E também não tem PIS/COFINS de importação se for por download. Por que que não tem PIS/COFINS de importação se for por download? Porque ela segue a questão da valoração aduaneira. Se você trata o software como mercadoria, a base de cálculo do PIS e COFINS de importação é o valor aduaneiro, do mesmo molde do imposto sobre importação. Então, se no imposto sobre importação o valor aduaneiro é o suporte físico, o valor do suporte físico, e no caso do download não existe suporte físico, não tem base de cálculo para incidência. Então, não havia incidência de PIS e COFINS importação, mesmo reconhecendo que ele é uma mercadoria. É claro que a legislação poderia mudar e dizer que o valor aduaneiro não é o suporte físico, e sim o valor da operação, mas o regulamento aduaneiro trata como suporte físico no caso do software. Então, não havia PIS e COFINS na importação de software. Agora, tratando o software, a licença de uso de software como como serviço de qualquer natureza, isso pode mudar. E por que eu digo que pode mudar? Porque o fundamento da Receita Federal para tratar como mercadoria foi justamente o RE 176626, que decidiu sobre ICMS e ISS, para entender que era mercadoria naquela oportunidade. E agora a ADI, num caso de ICMS e ISS, disse que o software, a licença de uso de software, é serviço de qualquer natureza. Então, veja, se a premissa da Receita Federal para não incidir PIS/COFINS foi que num julgamento de ICMS, o Supremo Tribunal Federal disse que era mercadoria, agora, no presente momento, em fevereiro de 2021, o Supremo mudou a orientação, num caso de ICMS e ISS de novo, disse que não é ICMS, em sim ISS, porque se trata de um serviço de qualquer natureza, de acordo com o item 1.05 da lista anexa à lei complementar. Então, se a Receita Federal for usar a mesma premissa para as suas conclusões, ela vai mudar as suas conclusões. Vai dizer, não, agora o Supremo, o RE 176626 não tem mais utilidade, não tem mais essa divisão de software de prateleira, software de encomenda, o que importa agora é a licença de uso, se licença de uso é serviço, PIS/COFINS incide sobre essa remessa, pagamento, crédito de recursos financeiros para o exterior, para um residente no exterior. Então, eu entendo que irá haver, então, essa mudança de orientação para fins de PIS/COFINS. Na verdade, existe até o argumento de que a legislação federal tem uma legislação própria, né, o lucro presumido, que a Gisele vai falar daqui a pouco, e PIS/COFINS, mas sempre quando tem uma decisão que julga ISS e ICMS, isso repercute no PIS/COFINS. Quando julgou o caso de locação de guindastes, e nós tínhamos o regime cumulativo que incidia sobre o faturamento, que é de receita de mercadorias ou receita de serviços, prestação de serviços, locadoras de veículo foram no Supremo dizer, olha, locação de veículos não é serviço de qualquer natureza, súmula vinculante 31, não quero pagar PIS e COFINS. Né? Então, assim, querendo ou não, decisões que julgam ou analisam ISS ou ICMS têm repercussão no âmbito federal, porque eles usam os mesmos termos, os mesmos conceitos, serviços ou mercadorias, né? Para fins de PIS/COFINS, por exemplo. Então, acho que eu não quero ser um vendedor de sustos, né? Mas eu acho que pode ter sim uma repercussão tanto no IR-fonte, né? De agora, se ele é um serviço que não tem transferência de tecnologia, ele é um serviço geral, vai ser 25%, antes não tinha nenhum, e o PIS/COFINS de importação, em razão dos recursos remetidos, né? Sobre a base de cálculo do preço remetido para o exterior. Né? Agradeço mais uma vez aqui pelo debate, vou passar a palavra para a Cristiane de novo e depois nós voltamos com as discussões. Obrigado. Obrigada, Salvador, pelas suas considerações. Né? Também acredito que a Receita Federal ela possa vir assim a revogar essas soluções de consulta, mas como é que fica o contribuinte, né, que observou a solução de consulta até o momento? Né? Então, a gente vai ter, provavelmente vai ter briga aí, né, para que seja resguardado, né, o direito desse contribuinte de não ser cobrado, afinal de contas, ele respeitou a solução de consulta, né, o entendimento da Receita Federal, então, o princípio ele não poderia ser cobrado, né, de forma alguma, só a partir da alteração. Mas vamos ver, né, a gente tem briga ainda. Bom, Gi, passo a palavra então para você para falar do ponto de vista aí do lucro presumido. Então, primeiro, bom dia a todas e todos.
E é uma satisfação estar sempre aqui na comissão, da qual eu também faço parte, né? E tenho um enorme orgulho de estar aqui com vocês novamente. Também de ouvir o Salvador, eu acho que ele não anunciou o apocalipse, na verdade, a gente vai buscando algumas tendências da Receita Federal frente aos julgamentos. E é claro, quando a gente olha a tributação federal, eu sempre brinco em todas as minhas palestras, a Receita Federal adora quando no fundo, há um resultado tendente à servicização, ou seja, a alocar como ISS, porque naturalmente a tributação do PIS/COFINS tende a ser influenciada, como bem o Salvador colocou. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão do IR, que tende a não ter nada e passa a ter tudo, né? Dos 15 já salta para os 25. A gente tem, claro, a discussão, às vezes, da dedutibilidade, né? Daqueles gastos com licença de uso nas transações internacionais, como o caso IBM, que tem toda aquela divergência, é direito autoral, é royalty, no direito autoral deduz, no royalty não deduz, e é toda da base de cálculo de R, então isso é toda uma grande celeuma, mas na hora que chega esse julgamento, ainda que sejam questões tangenciais e não pontuais do julgamento, naturalmente eu sinto uma tendência da Receita Federal revisitar muitos desses institutos. Um deles é justamente essa questão que me cabe aqui falar do lucro presumido. Então, assim, teoricamente, quando a gente assistia soluções de consulta da Receita Federal, né, envolvendo o imposto de renda e apuração a partir do lucro presumido, as receitas decorrentes, quase que em sua totalidade, tá? Isso era uma questão pacífica de venda, desenvolvimento, licença de uso, ainda até o software adaptado, o customizer, que a gente chama, né? Todos eles eram encarados com a alíquota de 8% no presumido. Era muito tranquilo essa imputação, essa aceitação, as soluções de consulta, a Receita Federal, e mesmo no âmbito do CARF, a gente vem assistindo com uma certa naturalidade, ainda nesses adaptados, desde que não caracterize desenvolvimento, nesse sentido, havia uma incidência de 8%. O que mudava, o que escalonava para os 32%, que nós chamamos do software por encomenda. Claro que tudo à luz do próprio precedente do Supremo, como bem o Salvador colocou para o PIS/COFINS, esse ranço do julgamento em que divide serviço e mercadoria foi também replicado no âmbito da questão do lucro presumido. Então, na hora que eu assisto esse julgamento tendente à servicização independente, se é licença de uso, licença de comercialização, se é software adaptado, se é software de prateleira, né, como a gente quiser chamar, em última análise, o software por encomenda vai virar tudo 32%. Então, eu acho que há uma tendência também, né, enfim, né, Salvador, também sou anunciante do apocalipse aqui também no lucro presumido. Acho que há uma tendência da própria Receita Federal partir para os 32%. Revogar, a gente tem uma solução de consulta, que eu até anotei aqui, que eu acho bem interessante, que é a 99004 de 2020, que ela afasta para adaptação os 32%, mantém os 8%, ou seja, ela é extremamente recente. Então, quando a gente olha em termos de passivo, né, se uma companhia chega para mim e fala assim, Gisele, agora, né, eu tenho um passivo a partir de quando? A solução de consulta até hoje é válida, mesmo com o precedente do Supremo. Então, esse é o primeiro pressuposto. Tem essa solução maravilhosa, né? Vamos lá, em relação a isso, considera-se que adaptações feitas no produto pronto para cada cliente representam meros ajustes no programa, permitindo que o software que já existe antes da relação jurídica possa atender às necessidades daquele cliente. Tais adaptações não configuram verdadeira encomenda de um programa, ou seja, e logo, nesses casos, o percentual é 8. Então, assim, veja, ela é recentíssima, mesmo trabalhando com a zona cinzenta de adaptação. Então, é claro que essa solução de consulta beneficiou uma série de contribuintes. Enquanto ela não for revogada, ela, portanto, é aplicável e salvaguarda, digamos assim, o passivo. Então, até por conta do artigo 17 da IN, né, a gente tem até vou citar para quem quiser entrar com mandado de segurança, se caso
isso não seja respeitado, é o artigo 17 da IN 1396 de 2003, né? E ela trata justamente dessa questão da segurança jurídica na aplicação das soluções de consulta. Então, ainda que a gente tenha um precedente supremo, que a gente enxergue este apocalipse da exigência dos 32, quem está salvaguardado pelas soluções de consulta está, e elas precisam ser revogadas. A própria instrução normativa, o artigo 17, dispõe dessa forma. Sob pena aí também da gente até chamar a LINDB para discussão, né, Salvador? Porque, no fundo, é uma mudança real de critério, e aí a gente tem uma violação em concreto da segurança jurídica. Mas, claro, há uma tendência de revogação delas a partir de agora? Eu acho que há uma tendência fortíssima. Na mesma linha, quando a gente recebe uma demanda no CARF, tá? Vamos dizer assim, a gente tem que aplicar os precedentes. Nós, sob pena aí até de perda de mandato, para deixar claro. Então, quando a gente olha, né, o RICARF, é esses comentários que eu queria trazer, né, como que essas decisões são sentidas no âmbito da Receita Federal, no âmbito da PGFN, até complementando um pouco a fala do Salvador, até pedi em segundo lugar, porque eu achava que ia ficar mais interessante. Então, é vedado os conselheiros deixarem de observar os precedentes. Então, quando chegar naquele momento e a gente tiver um precedente em mãos, a gente vai ter que também ter essa ponderação, né, Salvador? Ainda que a gente olhe para a lei do momento, da ocorrência do fato gerador, de cada um dos tributos que a gente estiver analisando, agora não mais, ainda não estou investida do ex, mas, enfim, vamos lá. Mas a verdade é que a gente tem que observar. É claro que ali você tem soluções de consulta vinculantes e tudo mais, mas isso podem gerar algumas celeumas. O que a gente pode pensar assim daqui para frente também? Quando que a Receita Federal ela teria prerrogativa, vamos imaginar assim, de exigir esses 32%, que eu fiquei pensando muito nisso ontem, né? Mas, afinal, é da data da publicação da ata, né, da própria decisão do Supremo, a gente teria o prazo que respeitar o princípio da anterioridade, seja ele anual, ou seja, para o IRPJ, a Receita só poderia exigir a partir de 2022, seja nonagesimal, com relação à CSLL, por exemplo. Né? Então, é uma pergunta que eu até coloco, porque eu acho interessante, porque isso pode até ser alvo de potencial mandado de segurança, falando assim, tá bom, a gente tem uma norma abstrata e concreta decorrente de um precedente. A Receita Federal, dali para frente, teoricamente, da data da publicação, poderia estar revogando todas essas soluções de consulta e passando a exigir do contribuinte. Pergunta, ela tem ou não que respeitar a anterioridade? Seja, né, a anual, digamos assim, para o imposto de renda, seja nonagesimal, quando a gente fala em CSLL, para fins de exigência dos 32% no lucro presumido. Eu acho que é uma pergunta interessante, né, porque a gente acaba refletindo. E, ao meu ver, quem está amparado pela solução de consulta, tudo bem, ela vai revogar, tá bom, mas e se ela for revogada amanhã, tá? Ela vai estar ainda fora do cômputo do princípio da anterioridade. Isso é ou não discutível em sede de mandado de segurança? Então, assim, eu pensei muito em trazer essa perspectiva para vocês, quando a gente olha para a tributação do presumido. Acho também, então, só para fechar o raciocínio, que a gente tem uma tendência à exigência, independentemente do formato, licença, comercialização, software adaptável, software de prateleira, entrar no mesmo bolo do software por encomenda e, portanto, ter essa exigência de 32, mas o que eu provoco é quando isto pode ser feito. Se a mera revogação das soluções de consulta, por exemplo, essa semana, já permitem à Receita Federal estar exigindo dos contribuintes o recolhimento à alíquota de 32. Ao meu ver, não. E aí eu já coloco, eu acho que sim, a gente tem bons fundamentos para pensar no princípio da anterioridade aplicado
em concreto a partir das decisões do Supremo. É uma provocação, tá? É um tanto quanto arrojado, mas eu acho que teria algum sentido, né, se a gente for pensar em termos de mudança, porque aqui eles falam um impacto de mais ou menos 300% no setor, essa questão do aumento, né, de 32% nessas operações. Então, a gente não está falando no impacto financeiro pífio, digamos assim. Então, algo talvez tenha que ser pensado também nesse sentido de adaptação da atividade decorrente disso e até a reestruturação da dinâmica operacional de forma a suportar esse tipo de over, né? Porque a gente não está falando de um aumento percentual pífio. E mesmo quando a gente olha, como bem o Salvador colocou, na perspectiva da retenção na fonte ou propriamente do PIS/COFINS importação. Então, é uma preocupação relevante em todas as frentes da tributação federal, porque parece que o reflexo da decisão ele se limita muito, e a mídia, eu acho que por isso muito feliz esse evento, eu sempre fui uma grande guardiã da tributação federal nesses temas, vocês sabem, né? Porque eu falo, todo mundo adora só falar do ISS e do ICMS, mas a repercussão federal, ela é assustadora. Quando você olha hoje numa economia dentro de uma situação pandêmica, as empresas que estão no lucro presumido são um volume gigante, né? Essas empresas trabalham com esse segmento e tem um aumento de 300% só no 832 do presumido. Então, na verdade, a minha fala foi também um pouco de estratégia, seja de dinâmica empresarial, seja de política fiscal, que eu acho que, né, o governo federal está muito preocupado em arrecadar, mas esse tipo de arrecadação está acontecendo, né? A gente fala da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ai, que rombo, tá? Mas e o ganho? E realmente até a tentativa de tributação que a gente escuta na mídia via CPMF digital, né? Então, me preocupa bastante porque cada vez mais a gente não está conseguindo conter os efeitos dentro da parte de novas tecnologias de tributação mais agressiva, como se o Brasil não tributasse já. E aí eu passo também para a Dani, porque o Daniel, o Edu, né, e o Daniel batem muito nisso. Hoje, no caso, o Edu vai nos trazer também essas ponderações que eu acho que também vão em linha aí a essa minha preocupação e do Salvador também, como agentes do apocalipse nessa. Mas é isso, obrigada, gente. Muito obrigada aí pelas suas ponderações, foram excelentes, como sempre, né? E eu queria até acrescentar uma pimentinha na sua fala, né? Porque eu estou vendo que nosso webinar está indo para um seguinte rumo, né? A gente está vendo que a gente vai ter uma mudança, né? Para uma provável mudança, até porque a Receita Federal, ela sempre, assim, pelo menos nesse tema, né? Esteve se pautando, né, para a decisão do Supremo. Então, a gente teve uma mudança, né, de entendimento, nesse entendimento do Supremo, então a gente deve ter, provavelmente, né, uma mudança aí nas orientações da Receita Federal. Mas é preciso lembrar que a gente está falando de uma ADIM, né? Então, se a gente for até a lei que trata da ADIM, que é a lei 9.868, a gente tem no artigo 28 dessa lei o seguinte: ela trata, né, do prazo, né, de quando que vai passar a valer para os órgãos, de efeito vinculante, né, em relação a todos os RHOMs, e quando vai passar a valer, então, para os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal. Então, o artigo 28, ele fala: dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado a decisão, o Supremo Tribunal Federal fará a publicação de sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. Então, a gente está falando do trânsito em julgado. Aí fala, a declaração de constitucionalidade ou de constitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal.
Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, então, é que a gente vai ter, né, realmente uma vinculação da autoridade pública federal após o trânsito em julgado, 10 dias após o trânsito em julgado, e com essa declaração. Então, em princípio, né, hoje a Receita Federal, ela pode até continuar inerte, né, se ela quiser, ela não é obrigada, né, a cobrar. É claro que a gente sabe que ela pode, né, a gente tem esse assunto aí na mídia, a qualquer momento revogar, né, a mudar o seu entendimento, mas, de qualquer forma, ela ainda não é obrigada, né, a adotar o entendimento do Supremo. Então, pode ser que a gente ainda tenha um tempinho aí, vamos dizer assim, né, para a Receita Federal começar a se mexer, né? Eu estou pensando nisso no contribuinte. Mas também, eu confesso que eu não tinha pensado ainda nessa questão da anterioridade, que é um bom ponto, né, um bom argumento aí para a gente alegar, né, em futuro mandado de segurança, que eventualmente a gente vai precisar. Bom, então, continua. Dani, quer falar? Pode falar. Posso só fazer um comentário, Cris, rapidamente? Em cima até do que você falou. Concordo com você que acho que tem um risco grande, né, com todos, né, da Receita Federal adotar esse entendimento, mas eu acho até que o Edu deve entrar um pouco nessa questão. Não sei, Edu, mas enfim, já coloco aqui para todo mundo. Essa ADI, né, a 1945 e a 5659, elas trataram, a gente não pode esquecer, do ICMS e do ISS. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele não tem o mesmo entendimento em relação à questão posta, até para outros tributos. Então, acho que a gente está tratando como uma consequência direta na tributação federal, mas eu acho que tem algumas ponderações para a gente colocar aí no meio dessa questão. E aí eu já jogo uma aqui, que eu acho que o Edu deve entrar, que é a questão que a ADI, ela discutiu, o cerne da discussão das duas ADIs era o licenciamento de uso de software. A gente não estava discutindo ali outros tipos de software ou outros tipos de bens digitais, que foram até discutidos posteriormente na 5958, que até teve uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, que é aquela que tratava especificamente do convênio 106 do ICMS. Ela, aplicando o entendimento do Supremo nas duas ADIs anteriores, entendeu que o convênio 106 ele teria perdido a sua eficácia desde o julgamento da ADI 1945 da 5659. Mas fato é que a discussão ela era muito específica com relação ao licenciamento de uso de software. E o ministro Toffoli, que foi o relator da 5659, ele entra na discussão do SAS, por exemplo, que é um dos derivados dessa discussão. E na discussão do SAS, ele até fala, olha, ele até faz lá no final do voto dele uma observação de que ele não estaria tratando dessas novas tecnologias, apesar dele ter entrado na discussão do SAS. E fala que o SAS ele seria um serviço, porque é um contrato complexo, e que dentro desse contrato complexo haveria vários tipos de serviço, dentre eles o licenciamento de uso de software e outros tipos de serviço também, como armazenamento, processamento de dados, mas que essa questão não era a questão de fundo da discussão ali daquelas ADIs. Mas, mesmo a gente sabendo que... E aí a minha questão é, Cris, quando você colocou que há uma vinculação dos órgãos, né? E aí teria uma vinculação da Receita Federal, eu não entendo como uma vinculação direta. A Dani travou para vocês? A Dani travou. Mas acho que ela trava no momento crucial. Pronto. Desculpa, Dani, você tinha travado. Você travou. Tinha travado? Então tá. Desculpa, gente. O que eu estava falando é o seguinte, a gente sabe que a Receita Federal, ela utiliza, sim, dessas decisões do Supremo, do ISS e do ICMS, nas suas soluções de consultas. Mas a ADI 1945 e a 5659 não tratam de tributos federais. Elas tratam de uma discussão específica de se é mercadoria ou serviço para fins de ICMS ou ISS. Então, eu acho que não tem uma vinculação direta da Receita Federal, em primeiro lugar. Ela teria que efetivamente mudar o entendimento dela nas soluções de consulta. E aí, eu pondero que nessas novas tecnologias, porque uma coisa é licenciamento de uso de software, até para a CID Salvador, tem lá a discussão
tem lá na legislação mesmo que há uma isenção, concordo com você que deveria ser só aplicada nas transferências de tecnologia, não é o que a gente vê na prática, mas para o SaaS, por exemplo, a gente tem discussões de que seria um serviço técnico, naquele conceito maluco da IN 1455 que o Edu provavelmente vai entrar. Então, assim, eu acho que essa discussão, a gente colocar que vai haver uma aplicação direta da Receita Federal e que ela deve, sim, aplicar esse entendimento com relação às ADIs, eu sou um pouco contrária. Eu acho que tem discussões específicas, inclusive de fatos geradores diferentes do que ser só o conceito de serviço ou o conceito de mercadoria, como no caso da CID. Mas vou deixar, então, só para poder apimentar um pouco mais essa discussão e a gente poder depois, no final, depois que o Edu falar, a gente poder aprofundar um pouco mais. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada a você, Dani. Não, bem lembrado. Eu estava comentando da questão da ADIM, você tem toda a razão, não há uma vinculação direta, né, porque lá naquele caso, né, no caso, o Supremo decidiu sobre ICMS e ISS. Desculpa, foi mais no sentido de que, a princípio, a Receita Federal ela não sabe que foi julgado, né? Foi mais nesse sentido, né? Porque a gente tem em nível de judiciário, a Procuradoria litigando, não a Receita Federal, né? Então, em princípio, a Receita Federal ela fica sabendo de resultados, né, de ADIM por meio da declaração, que vem depois do trânsito em julgado, isso quando é ADIM, e quando é repercussão geral, por conta do parecer da PGFN, né? É mais nesse sentido, de tomar conhecimento, né? Mas, claro, tem toda a razão, não há uma vinculação direta, né? Então, vai depender, claro, tudo do movimento que a gente vai ver, então, da Receita Federal. Então, continuando, então, nessa questão de movimento da Receita Federal, é que eu passo a palavra, então, para o Edu, para falar dessa questão aí do cross-border, né? Como é que ficam, então, essas remessas, né, para fora, né, quando a gente tem a importação aí, né, trazendo, então, o licenciamento para dentro do Brasil. Obrigada, Edu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muita alegria estar aqui com o Salvador, com Gisele, com a Cristiane, com a Daniela. Agradeço em especial o convite, o espaço aqui para falar de um tema que me é muito caro, como a Daniela já adiantou, tributação da economia digital é um dos temas que muito me agrada, é um dos grandes alvos das minhas pesquisas. Então, Daniela, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Também agradeço a professora Tatiane, a presidente da nossa comissão. Então, agradeço aqui. E Cris, muito obrigado também, na qualidade de coordenadora da nossa tão querida comissão subcomissão, né, da economia digital. Bom, no meu tempo aqui para falar, eu vou tratar de dois assuntos. O primeiro deles, tratados internacionais, e o segundo, ainda que de uma maneira muito breve, as retenções na fonte. Tá? Pensando, vamos trazer aqui um pouco para a realidade, software, tecnologia, é muito provável que a gente tenha que enfrentar situações cross-borders. Tá? A gente tem aqui algumas empresas de tecnologia muito relevantes, claro, o mercado nacional se desenvolvendo, mas fato é que a gente tem ainda muita controvérsia na perspectiva internacional. E na perspectiva internacional, a gente teria, em síntese, uma grande problemática, né, que se subdivide em três. Por quê? A problemática reside em saber se os rendimentos nessas operações com software são lucro de empresa, royalties ou ganho de capital, respectivamente artigo 7º, artigo 12 ou artigo 3º da Convenção Modelo da OCDE. Como a gente sabe, a Convenção Modelo da OCDE é muito difundida, a gente estuda a Convenção Modelo quando vamos tratar dos tratados internacionais. Óbvio que nenhuma negociação específica os tratados apresentam peculiaridades, como alguns tratados do Brasil apresentam, principalmente as questões de artigo 12 e alguns outros artigos. Então, quando a gente tratar aqui desses artigos, a gente vai tratar deles a partir da Convenção Modelo da OCDE, e principalmente um recurso interpretativo muito relevante são os comentários da Convenção Modelo da OCDE. E aí a gente tem os comentários dos países que participam da OCDE como membros, a gente tem aqueles comentários, eventualmente, de países que não são membros, eles são aqueles observadores.
Então, eles expõem a opinião deles para suscitar o debate e tentar contribuir de alguma forma. Tá? Apenas também tentando contextualizar um pouco mais, hoje a gente vive uma certa disputa entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos. A gente tem um mercado consumidor de tecnologia muito forte, e aí a gente tem outras questões de presença digital relevante, caracterização de estabelecimento permanente. Todas essas questões seriam muito pertinentes na economia digital e no software, tá? Principalmente se a gente já teve que discutir essa questão se um servidor pode ser estabelecimento permanente, no âmbito das minhas pesquisas, se uma impressora 3D pode ser um estabelecimento permanente ou não. Então, a economia digital suscita isso. Agora, essas discussões ficam cada vez mais relevantes. Por quê? Porque eu quero trazer para cá algum nexo para tributar. Eu preciso de receita. Os países em desenvolvimento notaram que a Convenção Modelo da OCDE beneficiava muito, ao menos a tributação do lucro, os países de residência. Então, agora que eu tenho essa questão da tecnologia, então você vem aqui no meu país, você usa, entre aspas, o meu mercado, e eu não vou ter nada dessa fatia, aí começa a disputa, né, na economia digital sob a perspectiva internacional. Tá? Então, a premissa principal que a gente tem que ter para analisar os tratados da OCDE, com a Convenção Modelo da OCDE, no tema em debate aqui, é que o método de disponibilização do software não é importante ou não deveria ser importante para a qualificação do rendimento. Ou veja que a OCDE vai totalmente contrária ao que a gente vê de histórico aqui no Brasil. Aqui no Brasil sempre foi adotado o critério, é padronizado ou não é padronizado? Chegava alguém para nos perguntar, o seu software é padronizado? O seu software é customizado, customizável? A OCDE não, ela já chega falando, a gente aqui vai partir da premissa de que o método de disponibilização é irrelevante. Essa é uma das grandes premissas. E a segunda premissa, a segunda grande premissa da OCDE é vou utilizar a legislação de proteção à propriedade intelectual. Ou seja, a OCDE entende que essa legislação de propriedade intelectual vai trazer impactos relevantíssimos para qualificar um rendimento. Se eu vou tratar ele como lucro de empresa, royalties e ganho de capital. Mas qual que é a grande importância disso? Lucro de empresa, relembrem-se, lucro de empresa eu vou tributar, via de regra, só no país de residência. Eu só vou tributar aqui, ou seja, no mercado consumidor, se eu tiver um estabelecimento permanente. E proporcionalmente aos lucros imputáveis a esse estabelecimento permanente. Então, a gente tem que primeiro caracterizar um estabelecimento permanente e depois tentar imputar proporcionalmente os lucros a esse estabelecimento permanente. A gente tem dois grandes desafios. Por isso que agora a gente vive essa briga. Vai ser lucro de empresa? Royalties. Royalties eu tenho uma competência que eu posso ter concorrente. Eu posso tributar aqui uma parcela lá um tax credit, um spare credit, alguma coisa nesse sentido. E o ganho de capital, a gente tem o problema que vai tributar só lá no ganho de capital, tá? Na residência. Então, o artigo 7º. Quando ele a OCDE começa a estar nos comentários, os comentários mais relevantes são 17.2 e 17.3, a OCDE ela chega num consenso ali de que, ao efetuar um download, muitos países não tratam isso como uma licença. Nessa situação, o consumidor já utiliza a parcela da propriedade intelectual. Por quê? Porque o direito de copiar o software já seria garantido por meio desse contrato. Tá? E parece-me que esse seria o caso da nossa lei aqui de software, porque essa nossa lei do software estabelece que a reprodução parcial e integral, bem como a distribuição, são modalidades de utilização da propriedade intelectual. Então, aqui a gente tem o primeiro passo. A legislação brasileira também trata a reprodução parcial ou integral ou a distribuição como modalidades de utilização de propriedade intelectual. Tá? Então, tanto é assim, né, que a legislação brasileira proíbe o uso ou a comercialização de software sem um contrato de licença. Eu tenho que ter um contrato de licença, e aí a gente vai ter os impactos diferentes, se é uma licença de uso ou comercialização, tá? E que se eu não tenho esse contrato, eu tenho uma violação a direitos autorais. Ponto relevantíssimo para a nossa discussão aqui. Contrato de licença de uso ou comercialização para a OCDE não versam sobre uma mera cópia de um software. Ou seja, eu estou aqui nesses contratos, eu tenho o que está em jogo nesse negócio jurídico é parcela da propriedade intelectual. Licença de uso para usar, licença de comercialização para comercializar esse software. Ou seja, eu não tenho o software para mim, eu não adquiro o software.
É curioso que aqui também no Brasil, quando a gente comprava o software em mídia física, o pessoal falava, né? Ah, não, eu tenho esse software. Mas a gente nunca teve. Se você fosse abrir lá o CD, se você fosse ler o contrato, era um contrato mesmo, de licença de uso. Tanto é assim que falava, você não pode reproduzir o conteúdo desse CD, sob pena de crime, sob pena de violação à propriedade intelectual. Então, software mesmo a gente nunca teve. Então, surgiria o questionamento. Licença de uso, licença de comercialização. Isso é suficiente para eu falar que não vai aplicar artigo 7º? Eu já vou caracterizar isso como royalties? De acordo com a OCDE, não. A OCDE entende que os rendimentos pagos pelo consumidor, que se referem a direitos autorais, então uso da propriedade intelectual, mas aqueles direitos que se prestem apenas a viabilizar um download, viabilizar o armazenamento ou viabilizar a sua operação, não deve alterar o caráter do rendimento. Ou seja, mesmo nessas hipóteses, eu não posso falar de plano que não atrairia a aplicação do artigo 12. A licença de uso, então, ela não vai ser caracterizada como royalties quando for apenas download, ou armazenamento, ou operação. Trazendo um pouco para a nossa realidade, aí a gente precisa fazer um esforço interpretativo. Se eu tenho um contrato que permite apenas o download, o armazenamento ou a operação, isso parece um pouco licença de uso. A gente não tem com essas palavras nos comentários da OCDE, mas esse esforço interpretativo a gente poderia chegar nessa conclusão. Eu tenho um contrato que permite o download, o armazenamento ou a operação, apenas isso, então eu teria uma licença de uso. E essa licença de uso afastaria o artigo 12. Eu poderia falar, então, que uma licença de uso é lucro de empresa, tributação exclusivamente no país de residência. Por quê? Porque a OCDE entende que na licença de uso eu não tenho um caráter de exploração econômica, né? É o que eles falam, quando os direitos são limitados apenas a permitir a normal operação. A normal operação, eles falam que não teria royalties. Então, eu vou qualificar isso como lucro de empresa. Então, na minha visão, a gente tem aqui um guideline, a gente tem aqui um bom direcionamento, bons argumentos para falar que licença de uso é lucro de empresa, tá bom? Então, como ficaria a aplicação do artigo 12? Primeiro, ou seja, a caracterização desses rendimentos como royalties. O primeiro ponto que acho que a gente tem que firmar, e até estava conversando com o Salvador antes da gente iniciar o webinar, é que o conceito de royalties brasileiro é diferente do conceito da OCDE. Então, o Brasil tem mais uma peculiaridade aí, tá? No conceito nacional, os nossos royalties abrangem os royalties intelectuais, industriais e vegetais. Sugiro aqui até os votos da Gisele, quando trata de dedutibilidade, é uma verdadeira aula. Tem aí uma grande distinção, sugiro a leitura. É importante a gente entender o que é royalties, o que é remuneração de direito de autor. Tá? Então, no conceito nacional, a gente tem que saber que royalties vai abranger intelectual, industrial e vegetal. Em relação ao OCDE, a gente tem duas grandes diferenças. Nos tratados, royalties englobam tanto a prestação de informações, englobam a prestação de informações correspondentes à experiência adquirida, né? Tentar aí trazer um pouco de proximidade a um contrato de know-how, um pouco, tá? Deixou uma pista aí. E o segundo ponto, de grande diferença em relação ao OCDE, a exploração dos recursos vegetais e minerais não é qualificado como royalty. Recursos vegetais e minerais, rendimentos derivados de propriedade imobiliária. A gente já começa com um problema, a gente tem um mismatch, a gente tem um descasamento do que seria royalties para o Brasil e royalties sob a perspectiva internacional. Então, de acordo com a OCDE, para que rendimentos de operações com software sejam royalties, o software deve ser qualificado como uma obra artística, literária ou científica. Se não for qualificado dessa forma, o tratado não pode ter essa restrição, ou seja, não tratar royalties apenas como obra artística, literária ou científica. Eu tenho que ter, então, uma redação um pouco mais aberta do artigo 12. Então, quando a gente for analisar um tratado internacional que o Brasil tenha firmado, vamos lá no artigo 12. Ele fala que royalties é obra artística, literária ou científica? Ok. Ou o artigo 12, ele omite essas referências? Ok. Temos aí um primeiro requisito já cumprido. No caso do Brasil, fazer referência que se trata de uma obra artística ou literária é muito bom. Por quê? Porque a nossa própria lei já fala que ao software é aplicado o regime de proteção conferido pelas obras literárias.
Então, sob essa perspectiva, o software poderia ser equiparado ao artigo 12. Tá? Mas, aí vem a OCDE nos seus comentários e fala, não são todas as operações com software que serão qualificadas no artigo 12. Ela até já faz isso para diferenciar. A licença de uso, ela não usa esse termo, mas garantindo normal operação, apenas o download, o armazenamento, artigo 7º, vai ser lucro. E quando que vai ser royalties? Então, tem esses requisitos, obra artística, literária, ou o artigo 12, ele é um pouco mais aberto. Os comentários da OCDE dizem, vai ser royalties sempre que o direito conferido ao consumidor usuário corresponder ao uso, gozo e fruição, de maneira que, sem a autorização do titular, eu não poderia explorar economicamente. Então, o artigo 12 ele vai ser aplicado se os pagamentos forem feitos com o intuito de garantir o direito de explorar economicamente o programa, de forma que somente o titular da propriedade intelectual poderia fazer. Parece-me que a aproximação aqui, ainda que não com as mesmas palavras, seria licença de comercialização. Aqui eu já quero abrir um parênteses. A nossa legislação do ISS, ela não tem previsão expressa taxativa para a licença de comercialização. Tá? Se você vai lá na lista anexa do ISS, está lá, licença de uso. Então, se eu tenho uma licença de comercialização, eu poderia não pagar nem ISS, nem ICMS, porque eu não tenho transferência da propriedade, se a gente parte das premissas do STF, e também da taxatividade da lista anexa, eu não vou pagar ISS. Se eu tenho uma licença de comercialização que o titular está lá fora, eu vou ter que pagar royalties, vou ter que pagar aí artigo 12. E aí a gente vai ter uma outra problemática da CID royalties ou não. Mas, sob a perspectiva interna, pagar ISS, pagar ICMS, não vou precisar pagar. Então aí, e até um parênteses aqui, o acórdão da ADI foi publicado na quinta-feira, né, tem 254 páginas, e curiosamente o item 6 da ementa foi mencionado o Software as a Service, o SaaS, que de uma maneira bem ampassã falou, não, SaaS também é serviço. Beleza, jogou lá uma tecnologia. Só que a gente não teve uma discussão, assim, muito profícua, muito profunda sobre isso, e aí a gente tem esse problema. Na minha visão, a STF não abordou com a propriedade o que seria a licença de uso, licença de comercialização e transferência do código-fonte. Coisa que, sob a perspectiva internacional, é extremamente relevante. Eu mudo o critério para alocação da competência tributária. Se eu falo que é licença de uso, artigo 7º. Licença de comercialização é royalties, artigo 12. E aí, como ficaria, então, o artigo 13, né? A questão do ganho de capital? Aí é um pouco mais direto ao ponto, a OCDE diz que é quando há a transferência da integralidade da propriedade intelectual. Na nossa perspectiva, então, seria a cessão do código-fonte. Tá? Que, se a gente for ver num SaaS, dificilmente acontece. No Software as a Service, no Cloud Computing, eu raramente vou ter um contrato de cessão do código-fonte. Eu poderia ter, eventualmente, se essa cessão do código-fonte dissesse respeito ao próprio IaaS, né? Porque o IaaS vai carregar aí a questão do servidor e tudo mais, mas aí eu teria que dar o código-fonte, teria que eventualmente dar a mídia física, falar, não, aquele servidor agora passa a ser seu. Um contrato muito específico, tá? Então, lucro de empresa, assim, se a gente for falar de uma maneira bem objetiva, lucro de empresa, licença de uso, royalties, licença de comercialização, ou seja, o direito à exploração econômica, então licença de comercialização ou licença de distribuição, e o artigo 13 seria a seção do código-fonte. Só advertências aqui que os comentários da OCDE não usam esses termos, tá? Os comentários da OCDE, eles usam critérios e conceitos adotados por outras legislações. Então, para trazer esse racional internacional para nós, a gente precisa fazer um esforço interpretativo à luz do nosso direito interno. A gente sabe que o Brasil está num esforço tremendo para ingressar na OCDE. Existem diversos obstáculos. Atitude exemplo, aqui no tributário, legislação de transfer pricing, que é a nossa jabuticaba. Alguns gostam, outros desgostam. A gente não tem só a questão tributária, tá? A gente tem questões ambientais que impedem a entrada do Brasil 100% como membro da OCDE. Então, é muito importante que a Receita Federal tente observar esses conceitos para tornar o Brasil um país competitivo a nível internacional. Né? Para a gente teve até um artigo no Jota um dia, como explicar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para um investidor estrangeiro, né? Como explicar a jurisprudência, como explicar a modulação. Então, é importante que a gente tenha uma harmonia, ao menos sob a perspectiva dos tratados internacionais. Senão, essa ausência de neutralidade pode nos prejudicar. Tá?
Cris, eu acho que não sei se eu já estourei o tempo. Posso só falar mais um tempinho? Pode? Serei extremamente breve, tá? Então, como eu já havia adiantado, o artigo 13, Código de Ganho de Capital, vai ser praticamente inexistente, tá? E qual seria, então, o entendimento da Receita Federal agora trazendo para o SaaS? Por que eu quero falar agora do SaaS um pouquinho, bem rápido? Porque é uma tecnologia que é do futuro, dificilmente alguém vai fazer download, tá? Dificilmente, a gente pode ter um download aí para o critério de planejamento, que a gente sabe que a tributação federal é diferente no caso de download, em relação à mídia física também. Então, a questão do SaaS, aqui eu tenho uma crítica, porque a Receita Federal ela tem um entendimento de que o SaaS seria uma estrutura automatizada com claro conteúdo tecnológico. E partindo dessa premissa, o SaaS seria serviço técnico, um pouco do que o Salvador já adiantou, até para uma tentativa de voltar aos 25%. Né? Então, o SaaS seria prestação de serviço técnico. A Receita Federal, por um lado, reconhece que no SaaS não tem venda de software, ou seja, o software permanece sob o domínio e administração da empresa estrangeira, mas ela entende que seria prestação de serviço técnico. Aí a gente tem, só vou citar aqui a ADI 7 de 2014, que trata do conceito de serviço técnico, mas a consequência da qualificação como prestação de serviço técnico é o afasto a isenção da CID Royalties. Então, hoje, eu tenho uma empresa super avançada oferecendo SaaS aqui para o Brasil, ele ainda vai ter essa questão da CID Royalties. Então, por quê? Porque foi equiparada como prestação de serviços técnicos. Né? E aí, se a gente for até analisar uma problemática um pouco mais profunda, é que não foi analisada pelo STF, que pode gerar problema, é que no SaaS a gente tem contratos mistos. Dificilmente a gente vai ter um contrato único assim de, eu tenho um software as a service. O Dropbox, por exemplo, você tem um contrato com o Dropbox tem um contrato com outra plataforma para dar infraestrutura. Então, é um contexto muito complexo e há algumas, por exemplo, o município de São Paulo, ele até fala num parecer normativo que ele poderia segregar, né? Ele poderia fatiar o contrato à luz, se é um SaaS, se é um PaaS, se é um IaaS, se eu tenho aí um compartilhamento de arquivos, se eu tenho acesso ao software. O STF não, ele chegou, não, só SaaS é software. A gente tem uma jurisprudência aí de contratos mistos, mas como que isso vai ficar no caso do software, né? E aí a gente vê até na questão agora encaminhando para o final, imposto retido na fonte. A retenção na fonte hoje não existe se eu for tratar de uma licença de uso. Então, tudo bem, aí a gente não vai ter a retenção na fonte de 15%. Mas se for uma licença de comercialização, eu tenho sim que pagar IRRF, solução de divergência COSIT 18 de 2017, reformando uma solução de divergência anterior, reformando a 27 de 2008. Então, a grande problemática de contratos diferentes terem repercussões diferentes para fins de qualificação dos rendimentos, infelizmente, a gente não teve essa abordagem um pouco mais aprofundada no precedente do STF. A legislação sobre o consumo também não traz isso. Se a gente fosse falar, licença de comercialização, não precisa pagar ISS e ICMS, mas os impactos federais disso são muito importantes. Licença de comercialização e, infelizmente, o aspecto federal ainda caminha para utilizar o modo de disponibilização como um critério importante. É SaaS? Não, é prestação de serviço técnico. Ainda que, na minha visão, seja um pouco absurdo entender que o SaaS envolve uma prestação de serviço técnico, né? Senão, todo serviço vai ser uma prestação de serviço técnico, né? Todo serviço envolve um grau de tecnicidade, mas para ser uma prestação de serviço técnico tem que ser algo, na minha visão, um pouco mais qualificado para atrair a aplicação dessa legislação diferenciada. Esses seriam os principais pontos que eu queria tratar com todos e todas. Peço desculpa se estourei, provavelmente ter estourado o tempo, e reitero aqui meu agradecimento e o prazer de estar ao lado de grandes amigos e grandes amigas. Muito obrigado. Excelente, Edu. Você e o Daniel que tem estudado, assim, especialmente essa parte, né, cuidaram, assim, grande parte aí da parte internacional do nosso livro, de tributação da nuvem. Já faz uma propaganda no nosso livro, que é muito bom. Né? Mas muito obrigada mesmo, excelentes considerações. A gente
Imagino que a gente tem aí uns 15 minutinhos, mas eu queria passar, então, eu já ia passar antes por ela para você, Dani, para você fazer seus comentários aí, que eu tenho certeza que você tem, para a gente começar e fazer um pouquinho de debates. Tá, joia. Muito obrigada, Cris. Edu, super obrigada, aprendi bastante com a sua palestra hoje. Eu queria fazer uma correção que eu devia ter falado no início. A Gisele faz parte da Comissão de Direito Tributário, nos ajuda bastante na comissão, e também do nosso grupo de pesquisa lá da Fundação Getúlio Vargas, que estuda tributação da economia digital, todos vocês fazem parte. E, como a Cris lembrou, o livro que a gente tem, que já saiu a 2ª edição, que é o da tributação da computação na nuvem, foi organizado e coordenado pela Gisele e pela professora Tatiane, que é um livro excepcional, onde a gente conseguiu, não é livro de artigos, né, é um livro que tem vários capítulos que tratam sobre a tributação da economia digital, e a gente conseguiu fazer a várias mãos, dividir os capítulos e analisar tanto sobre o aspecto da tributação nacional quanto do aspecto da tributação internacional. E aí, puxando um pouquinho isso, aí, boa, Edu! Já saiu a segunda edição saiu no ano passado. Puxando um pouquinho sobre isso, e o que o Edu falou ali no final sobre o SAS, eu queria aprofundar um pouquinho essa questão do SAS e ouvi-los um pouco, sobre até ponderar um pouquinho essa questão do entendimento da Receita Federal com relação à aplicação do conceito de serviço técnico, que é um conceito que foi trazido numa instrução normativa, na 1455, que é um conceito extremamente amplo, né, que fala qualquer desenvolvimento de conhecimento tecnológico, como o Edu comentou, poderia ter esse viés de serviço técnico, e o entendimento da OCDE com relação ao serviço técnico, que o serviço técnico seria aquele vinculado a um contrato de royalties, um contrato de know-how, né? O serviço técnico é aquele acessório a um contrato de transferência de tecnologia, que, inclusive, para fins da CID, deveria ser o aplicado, né? O serviço técnico que poderia ter a incidência da CID, que afastaria, inclusive, a isenção da licença de uso e da licença de distribuição, deveria ser aquele serviço técnico que é vinculado a um contrato de know-how, a um contrato efetivamente de transferência de tecnologia, lembrando que a CID Royalties ela foi criada para fins de proteção da indústria tecnológica brasileira. Então, teria que ter efetivamente essa vinculação com aquisição de tecnologia de fora versus aquisição ou desenvolvimento da tecnologia nacional. A gente sabe que teve um julgamento do STJ com relação à CID Royalties, era um julgamento específico até de antes da aplicação da isenção, no caso da licença de uso ou de distribuição de royalties, mas onde o STJ trouxe até um conceito diferente para a transferência de tecnologia para fins de CID, e não precisaria ter absorção da tecnologia efetivamente. É um conceito bem, assim, efetivamente o STJ legislando, a meu ver. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês com relação a esses conceitos para fins de SaaS, especificamente, que eu acho que hoje é o software, né, ou o bem digital, que é mais comercializado, acho que talvez comercializado não é a palavra mais correta hoje em dia, né? Mas é o mais adquirido de fora do Brasil, seja em licença de uso, seja em licença de comercialização, a gente sabe que tem a isenção na lei da CID. Então, essa saída da Receita Federal para poder tributar o SaaS, a aquisição de SaaS do exterior, conceituando ele como serviço técnico, eu acho que foi além do que a Receita Federal poderia fazer, mas eu gostaria realmente de ouvi-los um pouquinho sobre esse ponto, e mais uma vez parabenizando a todos e agradecendo mais uma vez. Não sei quem quer começar a comentar ou fazer outros comentários também. O Salvador queria comentar. E, pessoal, quem estiver assistindo, quiser colocar no Q&A alguma pergunta, né, Cris? No chat. A gente acabou de ter uma pergunta aqui. Tem uma pergunta para o Edu lá. Só queria fazer um comentário nessa linha do que a Daniela estava falando agora, que a CID ela exige, né, na verdade, a sua causa, o seu fundamento de instituição é a transferência de tecnologia, né? E o STJ, e a Receita Federal também, em algumas decisões do CARF, vem numa linha de que não precisa transferir tecnologia, que há um conceito próprio de transferência de tecnologia ali na lei,
e que eu não vejo esse conceito próprio da lei. Na verdade, ele não tem conceito nenhum na lei. Ela faz remissão para termos que são tratados em outros lugares, né? Ou na legislação de imposto de renda, ou na legislação de propriedade industrial, né? A lei de marcas e patentes, enfim, e inclusive os normativos do INPI. Então, até o ministro, eu acho que é o Mauro Campbell, né, que é o relator desses casos do STJ, que ele fala assim que fornecimento de tecnologia, então ali no caso era uma importação de licenças de uso de software, né? Aí assim, quando você importa o produto, eu assim, não me engano era até de mídia física. Quando você importa o produto, você está importando um produto tecnológico. Então, isso já é um fornecimento de tecnologia. Fornecimento de tecnologia, isso para você comprar um produto tecnológico, ou como o Edu disse, você ter um serviço técnico de um advogado, de um engenheiro, é um serviço que exige técnica, né? É um serviço que, como diz o Alberto Xavier, que aplica, né? Aplica a técnica, não que transfere ou que ensina a técnica, né? Como é o caso de um contrato que exige a transferência de tecnologia. Então, se for levar assim ao pé da letra de que você comprar um produto tecnológico é um fornecimento de tecnologia, ou importar um serviço que tem uma técnica é fornecimento de tecnologia, um serviço técnico, realmente é extrapolar muito o que a lei pretendeu, né? E eu vou passar a palavra para o Edu, porque ele tem a resposta ali para dar para o ouvinte que fez a questão, mas eu só queria dizer que eu discordo dele em relação à licença de uso. Eu acho que o software não é propriedade intelectual. Software é uma obra que deriva de uma propriedade intelectual, né? Então, existe licença de uso para resguardar os direitos de proprietário, mas quando eu exteriorizo essa criação intelectual em um produto, ele é desconectado da propriedade intelectual. Assim, qualquer produto tem, né? Licença de uso da propriedade intelectual. Então, quando eu compro o meu smartphone aqui, tem marcas e patentes, tem várias propriedades intelectuais aqui, e eu só estou comprando o produto. Também não posso reproduzir, também não posso replicar, porque tem licença de uso implícita da marca e da patente, né? Mas eu vou passar, acho que tratando como só para iniciar a resposta da colega, tratando como um serviço, né? A licença de uso como um serviço, como bem colocado pelo Edu, isso seria lucro das empresas, né? Se tiver tratado, se enquadra no artigo 7º. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Salvador. Gi, eu vi que você levantou a mão, só vou então fazer essas considerações e já passo a palavra. Até, Dani, falando do julgamento STJ, para quem quiser anotar, é o RESP 1642249, 1.642.249. Tem até um trecho aqui do julgado que falou assim, até curioso, né? O conceito de transferência de tecnologia, previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 10.168, não coincide com aquele adotado pelo artigo 11 da Lei do Software. Falaram exatamente isso. Aí eles falam assim, para os fins dessa lei, não se exige a entrega dos dados técnicos necessários à absorção da tecnologia para a concretização do fato gerador da CID, contentando-se com a existência do mero fornecimento de tecnologia. Então, assim, paga CID para tudo, né? Tira até um pouco do propósito de uma contribuição. Até cito aqui o livro da Dani, né, que tratou se não me engano, do FUST, né, Dani? Assim, que eu super recomendo sobre a questão de contribuições. Então, a gente já tem aí uma contribuição que, na verdade, virou um verdadeiro imposto, né? Qualquer coisa. O fornecimento. Não, e o pior, ele fala penalizar, né? Ele fala tem que penalizar quem importa a tecnologia. Exatamente. Quero favorecer a indústria brasileira, só que pelo contrário, né? Eu acabo trazendo muito ônus. O mero fornecimento eu tenho que pagar CID, um pouco assim, desvirtua um pouco o propósito dessa contribuição na minha visão, né? E até agora, seguindo aqui no Q&A, serviços técnicos, em qual regra distributiva nos tratados de bitributação podemos enquadrar o software? Serviços técnicos, lucro da empresa, artigo 7º, royalties. Então, se a gente for hoje ver os comentários da OCDE, tá, e fizer esse esforço interpretativo junto com o direito interno, que até na obra que a gente fez lá a tributação da nuvem, Gisele e eu somos da parte de internacional, né? Essa parte foi coordenada pela Gi. Como ficaria, né? Pelos comentários fica hoje, licença de uso, lucro de empresa. Licença de comercialização ou distribuição, royalties. E exceção do código-fonte, ganho de capital.
Mas lembre-se, questão de comentários da OCDE, tá? É muito importante a gente ver, analisar o texto do próprio tratado e também ver se tem solução de consulta, por exemplo, aqui no Brasil, interpretando esse tratado. Tá? A gente tem vários posicionamentos da Receita interpretando o Tratado Brasil-França, por exemplo. Então, é importante a gente, antes de já ir direto nos comentários da OCDE, a gente fazer esse esforço interpretativo com o direito interno e ver também o posicionamento dos órgãos de fiscalização. Tá? Então, passo aqui a palavra para a Gisele, para suas considerações aí, Gi. Eu vou começar por um ponto que a Dani levantou, que eu acho bem pertinente, né? O precedente, ele trata justamente, se limita à licença de uso. Aí, lá no final, ele joga o SAS na parada, isso realmente gera um incômodo enorme. Quando a gente pega esse julgamento, que até o Eduardo citou, a gente também tem esse desconforto, porque, no fundo, há uma banalização do que é o efetivo, e aí eu gosto muito do termo know-how, da efetiva transferência de tecnologia, seja por meio de código-fonte, seja quando a gente está falando de profissionais que levam o know-how, e aí sim enquadrando como prestação de serviço. Tá? Causa incômodo, a Receita Federal ela sempre tenta, de um jeito ou de outro, englobar tudo para fins de incidência de CID. Então, é uma verdade, né? Seja quando a gente assiste licença de uso, comercialização, o próprio SaaS, a Receita vem trabalhando com a ideia de prestação de serviço, o que, ao meu ver, é super questionável. Quando eu tive essa decisão, que até o Eduardo mencionou, em que pese eu e o Eduardo temos uma visão mais parecida sobre direitos autorais, diferente do Salvador, né? Que ele já vai, não, Gisele, é royalties puro. Mas, na verdade, a gente buscou muito o quê? A OCDE, que fala muito sobre propriedade intelectual, e a própria lei do software. Porque, naquele caso concreto, o que acontecia? A Receita Federal considerava royalties e, por ser royalties, não podia deduzir essas despesas de licença de uso e comercialização da base de cálculo da companhia. No caso, esse caso é público, é da IPM. Só que na hora que você pegava o contrato e analisava, era puro direito autoral lá na raiz. Em aplicando o tratado, não tinha como fugir do conceito de direito autoral em detrimento de royalties, e a própria Receita Federal aplicou a ideia de não, como é licença de comercialização e uso é royalties, e eu não quero saber, para mim pouco importa a lei do software, pouco importa se houve ou não houve transferência de tecnologia. Então, para os jogadores, né, da DRJ, aquilo era completamente irrelevante. Eles não se dão ao trabalho de olhar em termos fático-probatórios se há ou não transferência de tecnologia. E isso numa glosa de despesa. Imaginem isso nos julgamentos de CID, o que é um problema, porque, na essência, Salvador colocou muito bem, teria a necessidade para a materialização da hipótese de incidência da CID e da transferência. Mas, em termos práticos, a Dani colocou muito bem, é basicamente uma ilusão, é a gente trabalhar no mundo de Alice, porque essa questão da transferência de tecnologia, seja sob uma perspectiva que aí é longa-manos, numa dedutibilidade de despesa da aplicação do artigo 7º, isso foi ignorado, quizá numa incidência de CID. Então, Dani, eu concordo com você que a gente tem um mar, né, de discussões já sobre a perspectiva federal, de tributação internacional. Agora eu coloquei a questão do lucro presumido. Eu não acho que está resolvido e nem que o precedente pode ser recortado e colado no âmbito da Receita Federal, concordo com você. Quando eu brinco que a gente os anunciadores do apocalipse, é porque há uma tendência que a gente vem assistindo forte de banalização dos institutos, e é uma banalização. A gente assistiu nesse precedente, infelizmente, gosto muito do ministro Mauro Câmara, mas eu acho que ele negligenciou neste precedente. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal negligenciou a grande chance da vida dele de fazer a distinção entre licença de uso, licença de comercialização e o próprio SAS, as peculiaridades do SAS, colocou tudo no mesmo saco. A Receita Federal, quando a gente olha a perspectiva de dedutibilidade de despesas na composição da base de cálculo do IR,
ver essa banalização. Ainda, Salvador, que a gente entre no conflito, se a gente tem que aplicar o tratado sob a perspectiva dos royalties ou dos lucros de empresa, do 7º ou do 10, mas fato é que, da forma como a Receita faz, ela parte do pressuposto que é irrelevante a transferência de tecnologia, quando ela o é. Seja para a gente caracterizar efetivo até royalties ou prestação de serviços, seja ou não, Gisele, para mim aquilo ali não era nem royalties, era prestação de serviço, em última análise. Né? Mas veja, era a única receita da atividade da companhia. Como é que você não deduz da base de cálculo como despesa do IR? Independente de qualquer uma dessas discussões, vamos só olhar para a dinâmica operacional. É factível? Não é factível. Quando a gente olha para a aplicação dos tratados, os tratados são claros que é lucro de empresa. Não há nenhuma dúvida, aquele lucro, aquela absorção é direito autoral registrado nos Estados Unidos, no órgão respectivo. Quando a gente olha a lei de software, que seria a lei mais especial, não quero saber da lei de software, eu não quero entender a natureza jurídica do software para isso. Eu quero, pura e simplesmente, enquadrar no dispositivo que gerará, inclusive, um reflexo da CID, inclusive um reflexo que me garanta, em última análise, a retenção na fonte. Então, veja, gente, tudo isso é muito articulado para, de alguma maneira, não só afetar a base de cálculo do IR, para, em segunda análise, afetar o PIS/COFINS de importação, afetar a CID. Então, assim, a gente tem que ter, assim, nesse aspecto, ser muito combativo, seja na esfera administrativa, seja na judicial, porque há uma disparidade, primeiro, conceitual, e segundo, de ordem mesmo prática da Receita Federal, porque a gente acha soluções, inclusive divergentes, sobre os próprios licença de uso, licença de comercialização. Você tem determinados casos práticos que há incidência de si de outro não, e juro, eu não sei explicar, porque há ou não em determinado caso, sendo que, para mim, é exatamente a mesma coisa. A gente está falando, às vezes, em determinado caso concreto, de licença de comercialização ou licença de uso, ora tem CID, ora não tem. Então, me explica qual a lógica da incidência. A lógica da incidência é a transferência de tecnologia, mas ninguém está olhando em termos práticos a efetiva transferência de tecnologia. Então, assim, só para colocar, Dani, que eu pactuo do seu inconformismo e também não tenho resposta para aquilo que eu venho assistindo no tocante ao desvirtuamento. E, infelizmente, nossos tribunais superiores perdem a oportunidade de fazer um disclosure adequado da natureza jurídica desses tipos de operação, que, inclusive, fortaleceriam os institutos, como a CID, como a própria retenção, seja com base no artigo 7º, no 10, no 12. Então, assim, a gente não consegue ter uma previsibilidade, essa é a palavra, e uma segurança jurídica adequada quanto à incidência quando a gente olha nessa perspectiva. E o precedente não ajudou, eu acho que ele prejudicou. Por quê? Porque ele reforça, Dani, essa ausência de uniformidade. E aí a Receita Federal pode falar, não, vocês estão reclamando tanto, né, que vocês querem a divisão, né, do que é licença de uso, mas está lá, ó, o próprio Supremo colocou o SAS lá no final. Como ele colocou o SAS lá no final, preparem-se, tá? Então, assim, basicamente, eu fecho um pouco a minha fala nesse sentido, porque eles não distinguem, nós provocamos porque eles não fazem a distinção, por exemplo, na esfera do PAF. Ao mesmo tempo, quando se tem uma decisão do Supremo ou do STJ, esses conceitos se confundem mais, o que para a Receita é uma maravilha, por exemplo, ou no âmbito das decisões de julgamento, porque toda distinção que a gente pede, nem os tribunais superiores fizeram. Então, a gente se vê assim com um certo grau de influência esperada. É mais esse sentido, tá, Dani? Não acho que vai ser um cara crachá, não, mas eu acho que todo esse cenário, que eu tentei resumir, desculpa aí a delonga, mas eu acho que é como eu me sinto dentro desse tema, olhando sobre os diversos stakeholders aí. Tá? Então, é isso. E só complementando, Gi, eu concordo totalmente, assino embaixo, onde que eu assino depois que você falou isso tudo? Concordo plenamente com o que você disse, e complemento, porque todo mundo, quem me conhece, sabe que eu gosto muito do assunto contribuições, né, e CID, que no caso da CID Royalties, vai ter o julgamento da repercussão geral pelo Supremo, né, o tema 914,
e vai analisar a CID royalties sob esse aspecto de destinação, de referibilidade, da própria fundamentação da CID, né? E aí eu acho que talvez o Supremo vai ter a chance de entrar nesses conceitos, pelo menos de transferência de tecnologia, né? O que é transferência de tecnologia para fins da CID? Agora, com relação ao entendimento da Receita, o que me preocupa muito o SAS é mais até com relação à CID do que ao próprio imposto de renda, porque no caso do imposto de renda, se eu considero que ele é uma licença de distribuição, vai cair no conceito de royalties, como o Edu falou, e vai ter tributação. Mas no caso da CID, se você considera isso como serviço técnico, e esse conceito realmente da Receita Federal é um conceito absurdo, aí você sai da isenção da CID e cai na tributação para esse caso. E eu acho que o acórdão do Supremo não dá essa prerrogativa para a Receita Federal. Tudo bem que já é um entendimento em solução de consulta passada da Receita para entender como serviço técnico, mas eu não concordo que o acórdão do Supremo ele reforçaria esse entendimento. Eu acho que você poderia reforçar até o entendimento de que ele seria uma licença de uso ou uma licença de distribuição de software, Perfeito. Mas não que ele teria como núcleo, né, da atividade, mas não que ele poderia ser entendido como serviço técnico. Gente, só isso. Concordo, Dani. Só para fechar, de jeito nenhum. Concordo com tudo que você colocou. Acho que foi isso que o Supremo Prestação disse, né? de serviço de jeito nenhum. Não, acho que foi isso que o Supremo disse, né? No final das contas, ele não disse que o SAS é um serviço técnico, quem está dizendo isso é a Receita Federal. E ele falou, no fim das contas... Exato, a Receita puxar, né, esse entendimento, né? O Supremo falou assim, no final das contas, nós temos licença de uso sempre. Licença de uso no download, licença de uso na mídia física, licença de uso no SAS. A licença de uso é o núcleo de tudo, né? Gênero. Então, aí... Eu não vejo serviço técnico em nenhuma modalidade, aliás, né, não vejo serviço em software nenhum, né? Mas assim, licença de uso eu não vejo serviço nenhum, mas já que é serviço, então não é serviço técnico. Eu estou comprando já um serviço pronto, né? A aplicação de um serviço. A licença de comercialização preciso estudar mais, porque essa questão dele ser royalties, às vezes me confunde um pouco, viu? Porque eu acho que licença de comercialização na verdade, você está trazendo coisas prontas para revender. Concordo também, que é uma outra discussão, concordo também, uma Salvador. Outra discussão. Eu falo assim, pela lógica da Receita Federal, né, que ela leva para esse lado. E, assim, eu tenho uma pergunta para responder, mas, assim, só para dizer, aquela disclaimer no início, né, e a Gisele, nós não somos vendedores de susto, nós estamos dizendo do risco, da possibilidade. A Receita Federal, ela se fundamenta em decisões de ICMS e de ISS para alinhar PIS e COFINS e imposto de renda. E se ela fez isso no passado, pode fazer daqui para frente de novo, né? Halim, né, Cristiane, que perguntou sobre o software embarcado no notebook. Eu acho que a Daniela também, ela deve ter alguma consideração a isso, mas quando eu compro um notebook e tem lá o Windows embarcado, eu estou comprando o produto, né? Tudo bem que eu vou assinar uma licença com a Microsoft, mas essa licença está embutida no preço, como parte do notebook. Então, eu não vejo como separar os valores e tributar serviço para um e mercadoria para outro. Essa é a minha visão, né? Eu acho que é uma coisa só. Assim como tem software embarcado em qualquer... O próprio BIOS do computador é um software, né? Tem uma licença de uso ali dentro, enfim. Então, eu acho que é o produto. Eu estou comprando o produto. Notebook, assim, quando eu compro um carro que tem lá um computador de bordo, enfim. Acho que faz parte do produto, indissociável. Concordo, Salvador, concordo. É a mesma coisa do celular, né? Acho que vai depender do contrato complexo, que tem várias atividades, vai depender da utilidade final que você está adquirindo. Contratando, mas, a grosso modo, eu concordo com você que normalmente o produto é o bem final, né, adquirido pelo consumidor. Isso aí. Na linha da preponderância, né, gente? Que a gente trabalha muito na linha da preponderância. Eu já, nessa pergunta, eu suscitaria aí um outro debate, né, uma outra face, né, que eu acho que o software embarcado poderia sim ser tributado pelo ISS, partindo de uma seguinte premissa, né, porque sem o software é só um pedaço de hardware sem qualquer função para o consumidor final, né? Então, o que eu estou comprando? Eu estou comprando um software embarcado, eu quero o software mesmo ou eu quero o hardware, né? Se eu quero o software, eu poderia falar que o hardware é só
só o meio físico aí que eu estou trazendo. Mas que depende do contrato. Por isso que eu acho que a questão de analisar o negócio jurídico, a utilidade final é importante, né? Ou segregaria, né? O ISS sobre o valor do software e o ICMS sobre o valor da mídia física. Historicamente, ao menos o estado de São Paulo, né? Software e mídia física era 2 vezes o valor da mídia física, se eu não me engano. Então aí a gente poderia segregar. Né? Oi, perdão? Se não fosse jogo eletrônico. Se fosse jogo fosse jogo eletrônico, Exato. Mas eu acho que essa questão do contrato que é o que tem que analisar mesmo, porque geralmente o software embarcado é tratado como parte do produto, assim como as partes e peças, o software seria parte do produto. Né? A não ser que eu compre o notebook sem nenhuma instalação e contrate separadamente o software que eu quiser, ou instale Linux, enfim, a minha livre escolha. Mas geralmente eu compro um smartphone e vem com Android ou vem com iOS, se eu comprar da Apple, e eu estou comprando o produto, né? Claro que eu quero que ele tenha a funcionalidade, quem vai dar a funcionalidade do aparelho é o software, mas eu estou comprando um todo, né? Acho que nesses casos fica difícil dissociar. Claro que pode dissociar, né? Eu posso fazer um tipo de contrato que eu estou separando na linha do que o Eduardo colocou. Isso é possível. Salvador, obrigada a todos. Até nesse ponto aí tem até uma questão adicional. Mas e se eu posso comprar o software à parte? Eu posso comprar o Windows à parte, né? Então, aí o município sabe quanto custa, né? O Windows, né? E aí como é que fica? Será que o contribuinte ele vai estar resguardado se ele só tratar como um produto, né? De ter uma cobrança aí do município, né? Do ISS? Mas, bom, eu também não quero mais polemizar, né, apesar de ter feito aqui a questão, porque a gente já passou do tempo. Eu queria saber, então, se vocês querem fazer mais alguma consideração. Bom. Só agradecendo mesmo. Fala, Edu. Não, só agradecer também, acho que é um debate de um tema muito importante. A gente está vivendo a era da tecnologia, dos criptoativos também, tributação de token, tributação de criptomoedas, se esse cripto é um ativo financeiro ou não, se é um token de utilidade. Acho que até teve uma última pergunta aqui do José Gilberto Meira Júnior, que está nos acompanhando aí, mesmo a gente tendo ultrapassado o tempo. Ele até trouxe a questão dos veículos inteligentes, né? Os veículos inteligentes, se a gente começar a interpretar assim de uma maneira muito, estressar muito, a gente pode chegar a uma situação que o veículo inteligente seria um serviço, porque eu estou contratando algo que me leva de um lugar a outro. Por isso que acho que a gente vai acabar superando uma questão de cara crachá. Acho que está todo mundo aqui caminhando nesse sentido, e o STF parece também estar caminhando nesse sentido, mas olhar o contrato. No caso do serviço inteligente aqui, você está comprando carro ou um serviço, né? Se você compra o carro, você poderia tributar o valor do carro e assinar o software que faz o carro andar de maneira autônoma, por exemplo. A gente tem aí, as coisas deixam de ser um pouco binárias, né? As coisas agora passam a ser analisar caso a caso. Tá? E só reiterar aqui o agradecimento, não só pelo evento, mas estar ao lado aí de vocês, que é sempre muito bom, ainda que virtualmente. Obrigada, Edu. Obrigada, Salvador. Obrigada, Dani. Obrigada, Gisele. Obrigada, OAB. E obrigada a todos os participantes que ficaram com a gente, né, até agora, né? E mesmo a gente tendo passado aí do tempo um pouquinho. E falando em criptoativos, né, a gente vai ter um evento agora sexta-feira, dessa vez com o Daniel, né, que é o outro coordenador aqui dessa subcomissão de tributação da economia digital, e para falar justamente, né, dos tokens, né, e vai ser um evento com certeza excelente, porque a gente está trazendo não só pessoas do direito, mas também com profissionais que atuam na área. Então não percam aí na sexta-feira, dia 28. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Uma boa segunda, boa semana para vocês. Muito obrigado. Estamos sempre juntos, sempre que precisar, para discutir o direito tributário, a gente está disponível. Que bom. Estamos aqui. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. beijo. Beijos, obrigada.